Sim, os pais também são maravilhas da natureza. Os filhos, obviamente, que estão nesse lote de maravilhas. E o Luís Henrique Pereira tem outras para apresentar que dizem respeito concretamente hoje ao mundo dos marinho. cavalos marinhos, não é? Cavalos marinhos. Cavalos marinhos. Talvez dos primeiros desenhos que nós fazemos quando temos Quer dizer, mais... qual é o livro infantil que não não tem tem um cavalo cavalo marinho, não não é? Ora bem, nós vamos muito rapidamente começar por explicar que estamos a falar de um peixe. As pessoas dizem... Mas é mesmo um peixe? É mesmo um peixe. É um peixe ósseo, muito diferente das cavalas. Cá está ele. Portanto, mas é um peixe. E das sardinhas, mas é um peixe ósseo. Há pessoas que muitas vezes pensam que é um peixe cartilagíneo, Sim. como os tubarões e as raias, mas não. Peixe ósseo, primeira questão. Depois, não tem escamas, tem estruturas ósseas, portanto, depois, nome comum, cavalo marinho, por causa realmente do formato da cabeça, não é? Sim. Que parece, efetivamente, Mas um espera, cavalo. não tendo escamas, o que é que ele tem? Portanto, estruturas ósseas. Aquilo é um osso? Sim, são estruturas ósseas, portanto, não têm escamas. Portanto, outra partícula, nadam na vertical, como estamos a ver, na vertical. Tem esta barbatana que estamos a ver aqui, dorsal, e aquelas outras duas barbataninhas, como estamos a ver. São lemos? Perto, são. São os lemos, não é? Esta última, portanto, atrás, a dorsal, dá-lhes a propulsão. Não é? A velocidade. A velocidade, não é? As outras orientam a direção. Sendo que estes são animaizinhos muito lentos, muito lentos. E por isso também têm uma cauda preênsil, portanto, que os ajuda a prenderem-se às algas e aos recifes, no sentido de não serem empurrados pelas correntes, que é muito interessante. Portanto, depois, outra questão, podia ver a cabeça, portanto, eles não têm dentes, não têm estômago, que é uma coisa muito curiosa. Eu, por acaso, nem sabia, Como é que fazem? tive a investigar. Portanto, comem 50 ou 60 vezes ao dia, sugam pequenos crustáceos, sugam plâncton também, portanto, mas têm de comer muito porque realmente o estômago não existe. Então entra e praticamente sai? É absorvido de uma outra forma, enfim, não me pergunto se é mais científico. Isto é a evolução, os melhores anos de evolução são uma coisa sempre extraordinária. Depois, onde é que eles andam? Portanto, em várias partes do mundo, em águas rasas, nas shallow waters, águas rasas, portanto, regiões temperadas, as chamadas pradarias marinhas. É uma noção muito curiosa. Tem que haver riqueza no fundo, não é? Exatamente. E as pradarias marinhas estão cheias de riqueza e de biodiversidade para sustentarem Falamos realmente... em riqueza, falamos em alimento. Sim. Depois recifes de coral, em outras partes do mundo, estuários. Sim. Onde? Em Portugal. Ora bem, nós aqui temos na frente... estuários, não? Portanto, estuário do Sado, estuário do Tejo, da Ria Formosa. Mais recentemente foi encontrada uma população interessante, portanto, na frente ribeirinha da Almada, e nós temos aqui duas espécies das cerca de 47 espécies do mundo. Portanto, umas têm uns centímetros, outras têm 20 e tal centímetros, quase 30. Nós temos o cavalo marinho comum e o de focinho comprido, portanto, não é preciso pegar focinho comprido, em maior, não é? Bom, depois... Não são endógenos, não são só nossos. Não são só nossos, não são só nossos. Estão Depois, esses cá, não é? Esses cá, essas duas espécies cá. Sim. Depois, reprodução. As pessoas perguntam e reprodução tal. é muito fenomenal, interessante. é fenomenal. É o macho que engravida. Vamos explicar. Ora bem, o que é que acontece? Eles são monogâmicos, curiosamente. É muito interessante. Portanto, fazem parelha para a vida inteira, macho e fêmea. E então, o que é que acontece? O que é que se passa? Este está só barrigudo ou está com os ovos? Depois pode estar com os ovos, pois não sei. Está aqui projetos de investigação que nós aqui vamos falar. Certo. Mas não nos percamos. Não então, nos percamos. Como é que eles fazem? Ora bem, então, o macho dança para a fêmea, portanto, eles entrelaçam-se, não há cópula, atenção. A fêmea apenas, portanto, entre aspas, injeta na bolsa do macho os seus ovos, depois o macho encarrega-se de os fertilizar dentro da sua bolsa e fica mais gordinho, não é verdade? E, portanto, passadas umas semanas, então dá-se a eclosão dos ovos dentro da bolsa do macho. Portanto, quando nascem os pequeninos cavalos marinhos, ainda ficam ali 2 ou 3 semanas. E depois... Mas é uma bolsa. É uma bolsa. A bolsa que há projetos de investigação que já vamos falar muito rapidamente. Sim. Muitos em Portugal e muito interessantes. Ora bem, essa bolsa depois
a determinada altura, o macho expele-os como um sifão. Já vimos essas imagens. Sim. E eles saem todos. e ficam à sua mercê. A grande questão, infelizmente, eles são alvo de muitas ameaças, nós já vamos perceber. A grande questão é que só sobrevivem, por exemplo, centenas largas, só sobrevive 5%. Ui. É uma taxa de sobrevivência muito pequenina, não é? Portanto, por exemplo, nós temos, infelizmente, nos últimos anos, e temos de falar disso aqui, porque até para chamar a atenção e para sensibilizar as pessoas, nós, na Ria Formosa, que já foi um dos polos mais importantes da existência, cá está, isto é aqui uma radiografia, não é? Nós já vamos falar de algumas entidades que fazem trabalho extraordinário em relação aos nossos cavalos marinhos. Estão a ver o sexo do bebê. No caso das centenas de bebés. As centenas de bebés. Portanto, na Ria Formosa, que já foi um dos pontos mais importantes do mundo, existiam 2 milhões de cavalos marinhos em 2001. Milhões? 2 milhões de cavalos marinhos. Em 2018, 2019 passaram a 150 mil. E causas há muitas. A perda de habitat nestas zonas mais rasas, a poluição, as espécies exóticas. Infelizmente, mais uma vez falamos aqui nas espécies exóticas que estragam a vida às espécies nativas. Explica lá. Quando falas de espécies exóticas... São peixes, portanto, ou outras espécies que vêm tirar o lugar, o habitat a estes, não é? Quer dizer, e que lhes perturbam o ambiente, que os matam. Mas não viviam já lá? Não, as espécies exóticas são introduzidas. Okay. Há peixes que são introduzidos nos nossos rios, nas nossas albufeiras, que vêm fazer danos terríveis às espécies nativas, não é? Claro. Portanto, depois a pesca ilegal, depois uma outra coisa que existia há uns anos, agora felizmente já, enfim, existirá menos, que é a seca do cavalo marinho. As pessoas apanhavam o cavalo marinho, secavam-no para depois o venderem e depois fazer os cavalos marinhos em casa secos, enfim. Bom, e depois outra coisa também, que eles ainda são muito perseguidos pela medicina asiática. Portanto, que, enfim, mais uma vez, vê neles também um... Depois, para já não falar dos predadores maiores, né? Os predadores peixes maiores, os caranguejos, as aves marinhas, enfim. Mas isso, enfim, é a natureza a funcionar. Não é? Portanto, temos trabalhos do Centro de Ciências do Mar do Algarve, deixa-me falar porque é importante, Centro de Ciências do Mar e Ambiente, o projeto Caval-Mar, que se centra na Baía da Trafaria, onde foi encontrada recentemente uma população muito interessante, no site da Câmara de Almada facilmente encontram imediatamente coisas muito interessantes de resto sobre este trabalho. Portanto, uma zona de 10 km ali na zona da zona ribeirinha. Olhos independentes. Olhos independentes, exatamente. Muito interessante. Duas semelhanças com os camaleões. Os olhos com a visão independente, não é? O que lhes permite, enfim, não digo fugir aos predadores, mas ao menos ter um ângulo de visão mais interessante. São mais prevenidos. Mais prevenidos. E depois também mudam de cor. Portanto, na altura da fase de reprodução, na primavera, e, portanto, e também para se camuflarem um bocadinho também no meio das algas. Cá está a barbatana. As barbatanas. Estas barbatanas têm uma rotação enorme. Às vezes têm rotações de 50 mil vezes não há sossego. Não há sossego. Eles têm, realmente, são muito pequeninas para o tamanho do animal. Nós pedimos aos nossos telespectadores para nos enviarem algumas fotografias. Pedia-te que, com brevidade, terminasses. Só para dizer o seguinte, aconselho-vos, se nós, eventualmente, nós já vamos... Isto são fotografias muito interessantes, enfim, do Mário Rolim, que pertence à plataforma Portugal Oceânico, que nos contactaram. Nós podemos mandar... Olha, tem fotografias de cavalos marinhos? Temos, sim, senhor. Então, mandem. E cá estão elas. Temos aqui 2 ou 3 fotografias engraçadas. Muito obrigado desde já. Portanto, esta associação, esta plataforma, que é um grupo de amigos que no fundo, são amantes do mar, do mergulho e da natureza. Só para terminar muito rapidamente, as pessoas perguntarão, o que fazer se, eventualmente, numa destas zonas encontrarmos cavalos marinhos? Não tocar, se tivermos aí o telemóvel à mão, depois fotografar, identificar o sítio, a hora e o local, enviar essas informações para, por exemplo, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Famoso ICNF. Porque vai ser um elemento precioso para os estudiosos, não é? Depois, naturalmente, é o cidadão cientista a atuar. Para quem tiver embarcações, pois evitar naturalmente estas áreas que estão por demais limitadas. E se não sabem, deveriam saber.
Portanto, informem-se os senhores Agora das já estás à vontade para fazeres a tua imitação, já é só professor, já não é Presidente da República. São realmente São estes os dados sobre e o depois cavalo marinho? ajudar também a limpeza, portanto, voluntariado na limpeza onde existem cavalos marinhos, porque a parte dos cavalos marinhos que são vistos e fotografados também há muito lixo e muitos plásticos. Fica aqui o alerta e as exposições que têm sido feitas. Parabéns a todas essas organizações. A educação ambiental à volta destes maravilhosos animais. Que Eles nós são também bioindicadores. São, sim, senhor. Muito obrigado, Luís, por aqui teres vindo à Praça da Alegria. Feliz Dia do Pai. Uma boa semana. Feliz Dia do Pai. Obrigado.